Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um Mais Treino em Ação. Se você tem gostado dos nossos conteúdos, vai lá no YouTube, faça a sua inscrição gratuitamente, acione o sininho e receba nossos conteúdos. Hoje no nosso Mais Treino em Ação teremos a Vanessa Domingues, ela é farmacêutica de uma grande empresa aqui em Petrópolis e hoje nós vamos tirar as dúvidas com a Vanessa. A primeira pergunta, como não poderia deixar de ser, Vanessa, a gente queria saber qual é a diferença entre cloroquina e hidroxicloroquina. Todo mundo quer saber. Olá, Rodrigo! Olá, pessoal! Vamos hoje falar um pouquinho dessas duas substâncias que foram polêmicas nesse último mês, que ganharam popularidade, né? E que alteraram até um pouquinho aí a rotina dos farmacêuticos, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do nosso Conselho Regional, nosso Conselho Federal de Farmácia. E o que é importante, assim, a gente falar de primeiro é que elas não são sinônimos, ok? Elas são duas substâncias distintas. A gente tem visto aí em alguns textos e até em alguns noticiários, ora se fala da cloroquina, ora se fala de hidroxicloroquina, e às vezes causa essa impressão de sinônimo, tá? Elas não são sinônimos. Embora a gente fala que elas duas são análogas uma das outras. Isso quer dizer que elas têm a mesma função, tá? Também são classificados como imunomoduladores, o que quer dizer? Que elas atuam no nosso sistema imunológico, aumentando essa resposta do nosso organismo em relação aos vírus, bactérias, fungos, protozoários, tá? No nosso caso agora, falando propriamente do Covid-19, esse vírus, né? A principal diferença que a gente possa... Elas são muito parecidas, tá? São utilizadas para as mesmas funções, né? Nas mesmas indicações. E o que a gente pode apresentar aqui de diferença é a questão da segurança. A gente tem a hidroxicloroquina mais segura do que a cloroquina, tá ok? As reações adversas da hidroxicloroquina são um pouco menores em relação à cloroquina, tá? Isso não quer dizer que a cloroquina não seja segura, isso não quer dizer que a cloroquina não seja ideal ou indicada. O que a gente tem aqui é um comparativo. Então, quando eu pego a hidroxicloroquina e comparo com a cloroquina, e aí eu aponto essa diferença em relação aos efeitos adversos, tá? Então é um comparativo das duas, mas isso não quer dizer que a cloroquina não seja um medicamento seguro, tá bom? E normalmente é usado para combater quais doenças? Então, Rodrigo, como eu falei, essas duas substâncias ganharam uma popularidade muito grande nesse último mês, mas elas já são conhecidas, né, no ambiente farmacêutico, né, para a indústria farmacêutica há muitos anos, tá? E eles são indicados para tratamento de lúpus, para tratamento de artrite reumatoide e também para tratamento da malária. E esse medicamento ele é encontrado em drogarias e em farmácia de manipulação também? Isso mesmo, Rodrigo. Você encontra essas substâncias tanto em drogarias como em farmácias de manipulação. Você tendo a sua receita prescrita direitinho lá pelo seu médico, você consegue fazer a compra tanto na drogaria como em farmácias de manipulação. Os dois estabelecimentos conseguem atender a essas prescrições, sim. E o uso dessa medicação que tem sido recorrente no combate ao Covid-19, ele é usado de forma isolada ou ele é junto com outra substância, com outro medicamento? Sim, existem várias pesquisas sendo desenvolvidas, tá? Vários protocolos sendo desenvolvidos, várias substâncias, não somente essas que a gente abordou aqui nessa entrevista, mas outras mais sendo testadas e estudadas, né? Os especialistas, pesquisadores, químicos têm trabalhado de forma incessante para diminuir o prazo, né, de resposta dessas pesquisas, para que a gente tenha, que descubra logo, né, um tratamento que seja 100% seguro,
né? Mas a gente sim tem alguns protocolos sendo divulgados e utilizados sim em ambientes hospitalares, tá bom? Então a gente tem um estudo que aponta o uso da hidroxicloroquina associado à azitromicina de 1 grama. E esse protocolo sim está sendo utilizado, tá, em pacientes testados e confirmados como positivo, tá, para a Covid-19 e em estado grave, tá ok? Então, esse protocolo existe, ele é real, existe sim um estudo que aponta e sugere sim essa utilização, essa associação para pacientes graves no combate ao Covid-19. Vanessa, a Anvisa determinou o controle especial da cloroquina em meio à pandemia. O que isso significa e quais são os benefícios da cloroquina? Verdade. A partir do dia 20 de março, tá? A hidroxicloroquina e a cloroquina foram incluídas, tá, na portaria 344, que é a portaria que regulamenta os medicamentos de controle especial. E só para a gente entender por que a Anvisa se posiciona dessa forma, o presidente dos Estados Unidos, em uma das suas coletivas de imprensa, divulgou um estudo que foi feito na França com alguns indivíduos, tá? Em relação ao tratamento de Covid-19 com essas substâncias, hidroxicloroquina e cloroquina. E nessa entrevista, ele coloca essas substâncias como um divisor de águas no tratamento. Sugere que essas substâncias, de fato, resolveriam o problema, né? Posteriormente, a gente também teve o nosso presidente dando uma entrevista com uma informação bem similar. E aí, a gente começou a ter 2 problemas graves, tá? Que é a automedicação e o desabastecimento do mercado. Por quê? O que a população entendeu depois dessas 2 entrevistas? Que essa substância serviria como prevenção contra a contaminação desse vírus, tá? Elas entenderam que, utilizando essa substância, eles estariam imunes a esse vírus. É como se essa substância fosse uma vacina, tá? O que não é real, tá? O que não é verdade. Os estudos ainda não mostram isso, mas a população, depois dessas 2 entrevistas, começaram a uma busca desenfreada pela compra dessas substâncias, tá, em farmácias, o que causou um desabastecimento absurdo, tá, no nosso país. E com consequência disso, pacientes que utilizavam essas substâncias para doenças crônicas, com essas doenças crônicas que eu citei, lúpus e artrite reumatoide, foram descobertos. Não tinham a substância, não tinham a medicação para comprar e para tomar. E aí a gente teve um problema grave, né? Porque a gente tinha pacientes se automedicando sem qualquer segurança, sem qualquer certeza do que estavam fazendo. E a gente tinha um desabastecimento absurdo no mercado, causando então, prejudicando então esses pacientes de uso contínuo dessas substâncias, ok? E aí então a Agência de Vigilância Sanitária entra e inclui essas substâncias na portaria 344 e aí garante que esses pacientes então tenham acesso a essas substâncias, né? A gente consegue frear esse consumo absurdo, a gente consegue frear essa automedicação e a gente consegue garantir então que esse desabastecimento fosse minimizado e esses pacientes portadores dessas doenças pudessem ter o seu tratamento garantido, tá? Então, foi mais ou menos isso, a agência se posiciona e então garante com que a população não tenha esse uso abusivo e que esses pacientes que precisam consigam ter acesso a essa substância. Bom, pessoal, essa é a nossa última pergunta para Vanessa. Vanessa, no seu ponto de vista, a medicação deveria ser liberada no início do Covid-19, do tratamento, assim como o nosso presidente tem batido e defendido?
Então, Rodrigo, essa é a pergunta polêmica, essa é a pergunta que diverge muitas opiniões, libera, não libera. No meu ponto de vista, não liberaria, acho muito prematuro. Porque, na verdade, o que acontece? A questão aqui não são o que a gente conhece sobre a substância, tá? Porque a substância a gente conhece, é uma substância antiga, é uma substância que já foi testada para alguns diagnósticos, né? A gente tem bastante informação sobre a substância em si. Mas o que a gente não tem hoje ainda, e é o que nos faz segurar e esperar mais resultados de testes, é porque a gente não conhece esse vírus. É um vírus novo, né? E aí a gente não consegue mensurar como esse vírus se comporta no indivíduo, né? E aí, em relação a isso, a gente não consegue mensurar como essa substância vai se comportar em relação a esse organismo, tá? Então, por isso que sim, a gente precisa de fazer mais testes, por isso que sim, a gente precisa de ter mais segurança para que a gente libere o uso dessas substâncias para uso em massa no tratamento de Covid-19. Tá? A gente precisa conhecer os efeitos adversos que essa substância pode causar, né? Se pode existir algum efeito colateral adverso, se pode existir algum prejuízo permanente nesse indivíduo, né? Isso a gente ainda não consegue descrever. Hoje a gente ainda tem pesquisas sendo desenvolvidas para que a gente tenha certeza 100% de segurança no uso dessa substância e outras mais em relação ao tratamento do Covid-19, tá? Então, não, acho que precisa sim de ter um cuidado, tá, no tratamento, no uso generalizado, né, dessa substância. Então, para que se estabeleça de fato a aprovação dessas substâncias para esse tipo de tratamento, acho que ainda é prematuro, acho que ainda faltam resultados, ainda faltam mais testes a serem feitos, né, em relação a essa substância. Então, acho que a gente precisa esperar mais um pouco, acho que a gente precisa de ter mais certeza. É claro que alguns protocolos já estão sendo utilizados no ambiente hospitalar, alguns testes em humanos já estão acontecendo em vários hospitais, a gente tem pesquisas feitas já em humanos, a gente tem muitas respostas positivas, a gente tem visto realmente pacientes evoluindo bem em relação a esse tratamento, tá? Mas precisa ser feito com cuidado, precisa ser acompanhado, precisa ser testado, precisa ser seguro, tá? Então a gente está encaminhando, a gente está caminhando bem para que isso aconteça, acredito que logo, né? Eu acho que não vai demorar muito para que a gente consiga concluir um tratamento seguro, tá? Mas eu acho que ainda falta algumas coisas a serem feitas. Acho que a gente precisa esperar a conclusão de todos os testes para que sim possa ser aprovado de forma liberada de forma livre, né, no tratamento, né. Então é isso, tá? Um beijo, Rodrigo, um beijo na sua família linda. Eu espero que eu tenha conseguido assim passar. A gente tenta usar uma linguagem mais simples, né, para que vocês possam entender melhor, né. Claro que existem muitas informações ainda que a gente possa tem para passar. A gente tentou minimizar, filtrar ao máximo aqui. E me ponho à disposição caso alguém tenha alguma outra dúvida para esmiuçar melhor cada ponto desse aí que a gente falou, em relação aos estudos, à substância em si. Manda lá no meu direct, faz o contato com a gente te ajuda, a gente responde e auxilia no que for preciso. O farmacêutico está aí para isso, para auxiliar mesmo a população. E garantir a segurança de vocês, da utilização dessa medicação, do uso racional dos medicamentos.
E tamo junto nessa, nós somos fortes, isso logo vai passar. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Esse foi mais um Mais Treino em Ação. Vanessa, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, não deixe de fazer a inscrição lá no YouTube. O canal é Mais, com 2 S, Treino, tá bom? Acione o sininho lá e receba os nossos conteúdos de primeira mão.